Uma mulher entrou na sacristia com um terço na mão e uma expressão que eu já aprendi a reconhecer. Não era tristeza, não era culpa. Era uma dúvida que tinha ficado dentro dela por muitos anos sem ter nome. Ela estendeu o terço para mim e disse: Padre, esse terço era da minha avó. Ela rezou com ele a vida toda, mas eu tenho um desconforto quando o seguro. Sempre tive, e nunca soube por quê. Naquele momento entendi que tinha diante de mim algo que a maioria dos católicos nunca aprendeu, que o terço não é neutro, que a origem importa, que o material importa, que a história do objeto importa, e que um terço pode ser o mais belo instrumento de graça que existe, ou pode ser um objeto com uma história que não é a nossa. Sou o padre Alessandro Carvalho, e estou aqui ao serviço da fé de vocês. Se querem continuar recebendo verdades que a maioria não diz, inscrevam-se neste canal e ativem o sininho. É uma decisão para a alma, não um gesto de internet. E nos comentários, quero saber uma coisa. Há quanto tempo vocês rezam o terço? Escrevam um número. Quantos anos ou décadas de fidelidade a essa devoção? O que vou mostrar a vocês agora mudou a minha forma de olhar para esses objetos que carregamos a vida inteira sem fazer perguntas. Imaginem uma gaveta. Não uma gaveta qualquer. A gaveta de uma senhora de 70 anos que rezou o terço toda a vida. Vocês abrem essa gaveta e encontram 8, 10, 12 terços. Alguns de madeira escura e polida, com o brilho de décadas de mãos passando pelas contas. Alguns de cristal transparente que pega a luz da janela. Um com pedras de cores que ela não sabe o nome. Pedras verde musgo, pedras cor de vinho, pedras que reluzem de um jeito que parece bonito demais para ser simples. Outro terço que um filho trouxe de viagem, embrulhado em papel de seda dentro de uma caixinha de presente. Outro que veio de um mercadinho no centro da cidade, pendurado num suporte de plástico ao lado de chaves de carro e santinhos de papel. E ela os olha com ternura, com aquela ternura que só os velhos católicos têm pelos objetos da fé. Uma ternura que é real, que é bela, que veio de anos de devoção genuína. E ela não sabe, não tem como saber, que um desses terços ela deveria ter jogado fora há anos. Hoje eu vou mostrar qual é. E por quê? Mas antes precisam entender algo. Algo que a maioria dos católicos nunca aprendeu, não por falta de fé, mas por falta de formação. Porque nós, brasileiros, somos um povo que ama o terço. Isso é uma herança preciosa. Isso é real. Mas herdamos junto com essa devoção uma confusão muito séria, que passou de geração em geração sem que ninguém parasse para corrigi-la. Tratamos o terço como amuleto. Sei que essa palavra incomoda. Amuleto. Parece coisa de outra religião. Mas amuleto é exatamente o que acontece quando um objeto sagrado passa a ser usado como proteção automática, independente de oração, independente de vida sacramental, independente de qualquer relação real com Deus. E isso, meus amigos, não é devoção mariana. É superstição com rosário na mão. Quantos de vocês têm um terço que nunca foi benzido? Que nunca foi rezado de verdade? Que fica pendurado no espelho do carro ou na cabeceira da cama, como se a simples presença do objeto fosse suficiente para proteger a casa? Quantos receberam um terço de presente e nem perguntaram de onde veio, quem fabricou, dentro de que contexto aquilo foi feito? Quantos compraram um terço bonito numa loja e não sabiam que aquela mesma loja vendia, na prateleira ao lado, objetos para rituais que nada têm de católico? Não estou dizendo que vocês erraram. Estou dizendo que ninguém os ensinou. E aqui está o problema. Porque a igreja tem uma doutrina muito clara sobre sacramentais. Clara, precisa e praticamente desconhecida entre os fiéis. Os cânones 1166 a 1172 do Código de Direito Canônico estabelecem que a eficácia de um sacramental depende de duas coisas: da disposição interior do fiel e da validade do próprio objeto.
não é automático, não é mágico. Um objeto bento não purifica um objeto que foi fabricado dentro de uma intenção espiritual contrária ao catolicismo. A bênção não funciona como detergente que apaga tudo. Isso é doutrina. Isso não é minha opinião. É o que a Igreja ensina. E há mais. São João da Cruz, um dos maiores mestres espirituais da história da Igreja, escreveu no século XVI algo que deveria ser ensinado em toda a catequese de adultos. Ele dizia que a alma que se prende a objetos de devoção de forma desordenada, que busca no objeto em si a segurança que deveria buscar em Deus, essa alma coloca um obstáculo entre ela e a graça. Não é o terço que cura, é Deus que cura. O terço é o instrumento. E um instrumento que não funciona, ou pior, que foi fabricado para outra finalidade, não apenas não ajuda, pode atrapalhar. O que vou mostrar a vocês agora não é para criar medo, é para criar discernimento. E discernimento é um ato de amor pela própria alma. Pelo amor que Nossa Senhora tem por cada um de vocês, escutem com atenção o que vem agora. O primeiro tipo de terço é o terço de madeira natural: cedro, oliveira, madeira rústica, sementes. E preciso começar aqui porque esse tipo é o mais antigo, o mais simples e o mais frequentemente subestimado. Há uma tendência no mundo moderno de associar valor espiritual com aparência sofisticada. Um terço de cristal importado parece mais sagrado do que um de sementes. Um terço de prata parece mais adequado para uma oração séria do que um de contas de madeira comprado numa romaria. Isso é um engano. E é um engano com raiz teológica. São João da Cruz ensinava que a alma, no caminho para Deus, precisa se desprender da apego às formas externas da devoção. Não porque as formas não importam, mas porque a forma nunca pode se tornar maior do que o conteúdo. Quando o fiel passa mais tempo admirando o terço do que rezando com ele, quando o objeto se torna um fim em vez de um meio, a devoção se inverteu. O simples, dizia ele, é o que mais recebe a graça. Não porque Deus prefira o feio, mas porque o simples não compete com o sagrado. Ele serve. Conheço uma mulher do interior do Maranhão que tem um terço feito pela mãe quando ela tinha 7 anos. Sementes de açaí, linha grossa, uma pequena cruz de madeira que o pai cortou com um canivete. Não tem caixa, não tem sachê de perfume. Fica dobrado num paninho no fundo da bolsa. Quando ela me mostrou certa vez, pedi para segurar. E ela, com a simplicidade que só os humildes têm, disse: "Meu padre, esse terço nunca ficou sem rezar um dia sequer desde que minha mãe morreu. 52 anos, todos os dias. 52 anos, todos os dias. Esse terço vale mais do que qualquer um de cristal importado que nunca saiu da caixinha. Não pelo material, pelo que ele carrega, pelo que construiu. Por quê? Porque um sacramental não é um objeto estático. É um objeto que cresce em graça à medida que é usado dentro de uma vida de oração real. A madeira simples que passou 50 anos entre os dedos de uma mulher que rezava todos os dias não é mais apenas madeira. É o instrumento de uma vida inteira de diálogo com Deus. Não joguem fora o terço velho, o terço humilde, o terço que parece pobre. Se ele foi rezado, se ele nasceu de um gesto de amor, se a origem é limpa, ele é um tesouro. Mas nem toda madeira é inocente, e nem toda pedra é cristal sagrado. E é aqui que começa a parte que preciso que vocês entendam com cuidado. O segundo tipo de terço é o de pedras semi-preciosas: ametista, quartzo, olho de tigre, pedra da lua, pedra do sol. Esses terços estão em todo lugar, em lojas de artigos religiosos, nos quiosques de shopping, nos mercados de artesanato. E o problema não é a pedra. Deixem isso bem claro desde já. A pedra, em si mesma, não tem poder sobrenatural. Nem para o bem, nem para o mal. A pedra é matéria. Deus criou a pedra assim como criou a madeira e a prata. O problema é o sistema de crenças dentro do qual aquele terço foi fabricado. Visitei certa vez,
em uma capital brasileira, uma loja de artigos religiosos no centro da cidade. Loja grande, bem decorada, com imagens de Nossa Senhora, crucifixos, terços expostos em vidrinhos de presente. E numa prateleira, ao lado de terços com medalha de Nossa Senhora de Fátima, havia terços com ametista acompanhados de uma etiqueta que dizia: Pedra da proteção, atrai energias positivas, afasta o mal olhado. Na prateleira seguinte, livros sobre cristais e chakras. Na prateleira de baixo, velas com nomes de entidades que não são santos católicos. Eu me virei para a atendente, uma moça jovem, e perguntei: esses terços aqui e esses livros de cristaloterapia, vocês vendem para o mesmo público? Ela me olhou sem compreender a pergunta e disse: sim, padre, os clientes levam os dois. Não era maldade, era ignorância. Mas a ignorância espiritual tem consequências que a boa intenção não desfaz. Quando um terço de ametista é fabricado por alguém que o concebe como cristal de alta vibração para equilibrar os chakras e atrair energia positiva do universo, esse objeto não nasce dentro da tradição católica. Nasce dentro de um sistema espiritual diferente que usa linguagem diferente, invoca forças diferentes e aponta para uma direção diferente. O fato de que ele tem contas e uma medalha de Nossa Senhora na extremidade não o torna católico. Da mesma forma que colocar uma cruz numa peça de roupa não torna a roupa um hábito religioso. Isso não significa que todo terço de pedra semipreciosa é problemático. Se o terço foi fabricado por um artesão católico que usa pedras apenas por beleza estética, sem atribuir poderes às pedras, e se o terço foi benzido por um sacerdote, não há problema algum. A questão é sempre: qual é a origem? Qual é a intenção com que foi fabricado? Se vocês têm um terço de pedras e não sabem de onde veio, o que fazer é simples. Levem ao pároco. Peçam uma bênção com intenção explícita. Expliquem a dúvida. Um sacerdote não vai rir de vocês. Vai fazer o que a igreja prevê para casos de dúvida sobre a validade de um sacramental. E se a origem for claramente problemática? Descartam. Nossa Senhora não precisa de pedras especiais para estar presente na vossa oração. Ela está onde o coração é sincero. Agora chegamos ao terceiro tipo. E esse é o mais delicado, porque envolve afeto, envolve memória, envolve pessoas que amamos e que já se foram. O terço herdado. O terço que veio de uma avó, de um bisavô, de um tio padre que morreu, de uma mãe devota que rezou o terço toda a vida. Esses terços carregam uma carga afetiva enorme. São objetos de memória. E a memória dos mortos é sagrada. Não estou dizendo que vocês devem livrar-se deles indiscriminadamente. Estou dizendo que precisam de discernimento. São João da Cruz é preciso neste ponto. Quando fala dos vínculos que a alma forma com objetos materiais, ele usa uma imagem poderosa. Diz que a alma que se liga a objetos que estiveram em contato com o que é contrário a Deus recebe uma espécie de escuridão que ela mesma não percebe, como uma névoa. Não é possessão, não é maldição, é uma opacidade espiritual. O canal da graça fica menos limpo, e a questão não é se a pessoa que usou o terço era boa ou má. A questão é: essa pessoa tinha uma vida espiritual coerente ou uma vida de dupla pertença? Temos no Brasil um fenômeno muito específico, o católico de dupla pertença, que vai à missa domingo, rezou o terço a vida toda, deu esmola, criou os filhos na fé, mas também frequentou centros espíritas, consultou médiuns, participou de rituais de outras tradições, sem nunca sentir contradição nisso. Esse fenômeno é real, é comum e é pastoralmente muito delicado. Quando uma pessoa assim morre, os objetos dela, inclusive o terço, carregam a história espiritual dela. Não de forma mágica, mas de forma real. Como a roupa de uma pessoa carrega o cheiro dela por um tempo. Estive certa tarde com uma família que me trouxe o terço da avó. A avó tinha morrido há 3 anos.
Era católica de toda a vida, mas a filha, que também a amava, me disse em segredo: meu padre, minha mãe também ia ao centro toda semana. Fazia os dois. Nunca quis largar nenhum dos dois. E me perguntou: o que faço com o terço dela? Não descarte, disse eu, mas leve ao sacerdote. Peça uma oração de bênção específica, não exorcismo, não drama. Uma bênção pastoral limpa, com intenção clara. Uma consagração do objeto a Nossa Senhora, pedindo que ela o purifique e o incorpore à corrente de oração sadia da família. Isso é possível. Isso é o que a igreja oferece. A avó não era má. A avó era uma mulher que viveu a fé que conheceu. Mas a coerência espiritual importa. E cuidar dos objetos que herdamos é um ato de caridade, inclusive com os mortos que amamos. O quarto tipo é o mais fácil de reconhecer. E, paradoxalmente, o mais difícil de levar a sério. O terço decorativo. O terço que nunca foi rezado. Que fica no retrovisor do carro. Que está na cabeceira da cama mais como talismã do que como instrumento de oração. Que a filha colocou na bolsa da mãe dizendo que vai te proteger, mãe. O terço que o pai do noivo colocou no pescoço do filho no dia do casamento como se fosse um patuá da sorte. O terço que a pessoa usa no pulso como pulseira de moda porque está em tendência nas redes sociais. E eu vou dizer algo que pode chocar algumas pessoas aqui. Um terço que nunca foi rezado não é um sacramental, é um objeto. Pode ser benzido, pode ter a forma correta, pode ter uma linda medalha de Nossa Senhora. Mas se nunca foi usado para orar, se a pessoa que o carrega não reza, não tem relação com Maria, não tem vida de fé, esse objeto não está fazendo nada de espiritual por ela. Está pendurado no retrovisor enquanto o motorista xinga no trânsito. São João da Cruz usava uma imagem que eu nunca esqueci. Dizia que a graça de um sacramental é como a semente de uma planta. A semente existe, está lá. Tem em si mesma a capacidade de gerar vida. Mas uma semente que nunca foi plantada, que ficou numa gaveta por 50 anos, não vai crescer. Não vai dar fruto. Pode ser a melhor semente do mundo. Sem terra, sem água, sem sol, não é nada além do que era quando entrou na gaveta. O terço decorativo é essa semente. Tem potencial. Mas potencial não exercido não salva ninguém. O que precisam fazer com ele? Plantar. Plantar significa rezar. Não precisam começar por todo o rosário. Comecem por uma dezena. 5 Ave-Marias. Senta, pega o terço e faz aquilo para o que ele foi criado. 1 dezena por dia. Isso é o suficiente para começar a converter um objeto decorativo em instrumento de graça. E chegamos ao 5º tipo. O que eu precisava que entendessem bem os outros 4 antes de chegar aqui. O terço de origem ocultista. Existem no Brasil e no mundo objetos fabricados com a aparência de terços católicos, com todos os elementos visuais do sagrado, contas, medalha, cruz, mas fabricados dentro de sistemas religiosos explicitamente contrários ao catolicismo, com intenção de usar a devoção mariana como ponto de entrada, como veículo. Isso existe. Não é fantasia, não é paranoia. É um fenômeno documentado pastoralmente por sacerdotes que trabalham em ministérios de libertação em todo o Brasil. São João da Cruz foi tão claro sobre isso que eu quero que guardem o que vou dizer agora. Ele escreveu, no livro Subida ao Monte Carmelo, que o inimigo da alma não aparece como inimigo. Aparece como anjo de luz. Aparece no que parece mais familiar, mais reconfortante, mais sagrado. Porque o sagrado é exatamente onde a alma está mais aberta, mais desprotegida, mais receptiva. Um objeto que tem a forma de terço, que foi fabricado dentro de uma cerimônia de outra tradição espiritual, que foi concebido para invocar entidades que não são Deus, que não são Maria, que não são os santos, esse objeto não é um terço. É uma armadilha com a aparência de terço. E a armadilha mais eficiente é a que parece o que não é. Como identificar? Nem sempre é possível olhando.
Por isso é que a procedência importa tanto. Onde foi comprado? De quem veio? Numa loja que mistura tradições religiosas diferentes? Num mercado que vende para praticantes de religiões diversas? Veio de alguém que tinha envolvimento conhecido com práticas ocultistas? Se há dúvida séria, a resposta não é bênção. A resposta é descarte. Não com drama, não com medo, mas com clareza. Jogam fora e pedem a Nossa Senhora um terço novo. Ela providencia. Ela sempre providencia. Ouçam bem o que vou dizer agora. A razão pela qual falo tudo isso não é para criar ansiedade sobre os objetos de devoção de vocês. Não é para que acordem amanhã olhando para todos os terços com suspeita. A razão é a seguinte: nós vivemos numa cultura que mistura tudo. Uma cultura que diz que toda espiritualidade é igual, que toda crença é válida, que não existe incompatibilidade entre ser católico e frequentar terreiro, entre rezar a Ave Maria e invocar entidades. E essa mistura entra nas lojas de artigos religiosos, entra nos presentes que as pessoas dão, entra nos terços que compramos sem perguntar nada. E a maioria das pessoas que faz isso não tem má intenção, não tem maldade. Tem, na verdade, uma generosidade espiritual confusa que acha que quanto mais abranger, melhor. Mas a fé católica não é um buffet onde cada um pega o que quer. É um caminho, é uma tradição, é uma coerência. Quero que parem um momento. Não continuem ouvindo até que isso chegue fundo. O terço não protege vocês. A oração protege vocês. O terço é o instrumento. E a diferença entre um instrumento de graça e um objeto vazio ou perigoso não está no visual. Está na origem, na intenção e no uso. Isso parece simples, e é simples, mas é uma simplicidade que tem consequências enormes, porque quando vocês entendem isso, entendem toda a sacramental. Entendem por que a bênção importa. Entendem por que a procedência importa. Entendem por que rezar importa mais do que ter. Em 30 e poucos anos de sacerdócio, acompanhei famílias que carregavam nos objetos de devoção uma confusão espiritual que ninguém nunca tinha nomeado. Não porque eram fracos na fé. Muitos eram católicos fervorosos, mas ninguém nunca lhes dissera que um objeto pode ter uma história que antecede a deles, que a origem de um sacramental não é neutra. E quando eu sentei com essas famílias e fiz o que a igreja oferece, uma bênção pastoral clara, uma consagração explícita, às vezes uma oração de libertação feita com calma e sem drama, vi algo que me impressionou sempre. Uma leveza, uma clareza que a família sentia e não conseguia explicar. Como quando se abre uma janela num cômodo que ficou fechado por muito tempo. Não é magia, é graça. E a graça funciona quando os caminhos estão limpos. Guardem esta frase. A devoção mariana não precisa de objetos caros. Precisa de objetos limpos e de almas dispostas. Isso é o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Não pediu terços de cristal. Pediu conversão. Pediu oração. Pediu coração. Esta semana, quero que façam uma coisa. Uma única coisa. Peguem todos os terços que têm em casa. Os da gaveta, os do carro, os da bolsa, os da cabeceira. Coloquem todos numa mesa. Olhem para cada um. E para cada um, façam 3 perguntas. Sei de onde veio? Foi benzido? Eu rezo com ele? Se a resposta às 3 for sim, está bem. Guardem com gratidão. Se algum não foi benzido, levem ao pároco esta semana. Não é preciso marcar hora. Depois de qualquer missa, na sacristia, peçam ao sacerdote que benza. Expliquem que é um terço que querem usar para rezar. Nenhum padre vai negar isso. Se houver algum sobre o qual não sabem a origem, ou sobre o qual tenham uma dúvida séria que não conseguem resolver, ou que veio de alguém que tinha vida espiritual claramente confusa, levem também ao pároco. Contem o que sabem. Deixem que ele julgue. Ele tem a formação e a autoridade para isso.
E se houver algum que claramente veio de um contexto espiritual contrário ao catolicismo, descartam. Com respeito, sem drama, mas com clareza. Senhor Jesus Cristo, que nos deste vossa mãe como intercessora e como caminho, olhai para os vossos filhos que buscam honrar essa mãe com devoção sincera. Purificai o que precisa ser purificado nos objetos que usamos para rezar. Iluminai o nosso discernimento para que saibamos distinguir o que vem do bem e o que não vem. Que cada terço que segurarmos seja instrumento limpo e fecundo de encontro convosco. Nossa Senhora do Rosário, vós que pedistes que seus filhos rezassem o terço, que prometestes vossa proteção a quem o rezasse com fidelidade, abençoai os que aqui estão. Limpai o que está confuso, fortaleçai o que está fraco, e devolvei a este povo a devoção mariana da forma como a quisestes desde o início, simples, firme, enraizada em Cristo. São João da Cruz, vós que ensinastes a Igreja a distinguir o que é de Deus do que não é, intercedei por todos os que buscam caminhar na fé com coerência e sem medo. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se o que ouviram hoje tocou o coração de vocês, peço que se inscrevam neste canal. Não como gesto automático de internet, como decisão. Como quem diz: quero continuar sendo alimentado com verdade que sustenta. Aqui não há conforto fácil. Há o que a fé tem de mais sólido, de mais real, de mais capaz de aguentar o peso da vida. Cliquem em inscrever-se, ativem o sininho. É uma decisão espiritual, e decisões espirituais mudam vidas. Nos comentários, quero ouvir de vocês. Tem algum terço com história que nunca contaram a ninguém? Um terço herdado, um terço com origem que não sabem ao certo, um terço que rezam há décadas? Contem, escrevem. Leio todos os comentários. E muitas vezes é o que vocês partilham aqui que me mostra o que o próximo vídeo precisa abordar. Vocês não são apenas espectadores. São parte desta conversa. Que Deus os proteja. Que Nossa Senhora os acompanhe. Que jamais lhes falte um terço limpo e mãos dispostas a rezá-lo.